Aí, começou já, Oi, pode beleza. iniciar. Então, meu povo, esse material que vocês estão enxergando aqui é um material base que eu dou nos treinamentos corporativos de agilidade mais Scrum. Então, claro, aqui eu fiz um recorte, eu fiz um pedaço que é mais voltado para o que cabe, vão lá em 1 hora. E a ideia, então, que eu combinei é hoje trabalhar com vocês um pouco de princípios da agilidade, alguns princípios bem básicos mesmo, uh, e o manifesto, porque o manifesto ele é base para todas as metodologias ágeis de hoje. Então eu gosto de trabalhar, eu gosto de começar falando sobre um pouquinho de história. Daí os caras ficam, putz, grila, tô vindo aqui de noite, 7 horas, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, está chovendo e frio, para ouvir sobre história. O prometo que é rápido. O que eu gosto de trazer aqui quando a gente fala de história? É porque tem muita gente por aí que escuta que metodologia ágil é moda, que é uma coisa que nasceu ontem e que, enfim, que é modinha. Então eu gosto de trazer aqui alguma coisa. Isso aqui é uma linha do tempo mostrando mais ou menos a evolução da organização do trabalho. Então, para quem vem da administração, a Eduarda, que é uma que já deve ter feito teoria geral da administração, provavelmente, lá tem a teoria clássica com Frederick Taylor, depois Henri Fayol, esse tipo de coisa a gente está falando de 1896, 1911. Foi onde a gente começou a organizar o trabalho. Dizendo que as pessoas não têm que pensar, têm que executar, que Taylor, e em 1911 o Fayol chegando, as pessoas também têm cérebro, elas podem usar de vez em quando. Uh, 1913, surgiu um carinha novo aí, que são os gráficos de Gantt, vindos do Henri Gantt, ou Henry Gantt, não tenho certeza se é francês ou inglês aqui, uh, que foi que todo mundo aqui já deve ter visto um gráfico de Gantt, mas não sabe associar o nome ao gráfico. O gráfico de Gantt é aquele que tem as barras, tem um calendário e as barras em cima mostrando onde começa, onde termina e as relações entre um e outro. Uh, que foi muito voltado para os esforços de guerra, e que, sinceramente, não dá para dizer que é exemplo para ninguém em termos de organização, mas é 1913. Isso é um cara que é usado até hoje, 2022. Uh, Gestão de projetos como ciência, PMI, esse tipo de coisa, a gente começou em 1961. E o Scrum, que é o cara com quem eu estou falando, ele oficialmente ele foi criado em 93 e apareceu para o mundo em 95. Então, se a gente for olhar por aí, a gente está falando de 27 anos quase. Não é um cara que nasceu ontem. O XP, que é uma programação extrema, que é um outro, em 96. O próprio Manifesto Ágil, ano passado foi feita a comemoração dos 20 anos do Manifesto, 2001. E o Kanban, não o Kanban do sistema Toyota, o Lean Kanban, que é o que eu trabalho também, 2007. Então, repara, o cara mais novo aqui tem 15 anos já de estrada. Não é algo que nasceu ontem. Isso é uma coisa que é importante. Eu gosto de trazer sempre esse momento para quando alguém pensar que isso aqui é moda, isso aí é uma coisa que dá e passa, cara, já são quase 30 anos. Então, tem um pouquinho mais, bota mais 30 anos e a gestão de processo como um todo. Não é, é algo que veio para ficar, tá? É algo que já tem muito estudo em cima. Essa é a primeira coisa que eu gosto de desmistificar, não é modinha. Outra coisa que eu gosto de trabalhar, depois que a gente for trabalhar aqui, com gestão de projetos ágeis, o trabalho é o mesmo. O trabalho que tem que ser feito é o mesmo. O que muda é algumas abordagens, que aí é o próximo ponto que eu gosto de trazer aqui, que é as diferenças básicas do modelo tradicional para o modelo cascata. O modelo cascata é esse modelo tradicional que a gente está acostumado. Gráfico gigante, datas, colunas. Não sei se alguém aqui já estudou alguma vez isso, já ouviu falar sobre esse tipo de coisa, mas o modelo tradicional, o modelo cascata, aquele modelo que tem um cronograma, vamos botar assim, a gente tem, se tivesse que sintetizar ele em uma palavra, a palavra seria previsibilidade. Eu tenho que ter previsibilidade do que vai acontecer. É aquela coisa, eu vou fazer uma obra, eu tenho que já saber quando que eu vou construir as paredes, quando eu vou fazer não sei o quê, quando que eu tenho que comprar material, e eu tenho que ter uma noção hoje do todo, eu tenho que conhecer todo o projeto. Por exemplo, em TI, isso não é fácil. Aqui, o que que te diz? Que esses tipos de projetos, de cascata, waterfall,
tradicionais, como quiserem chamar, para ter previsibilidade, os requisitos, aquilo que te define como as regras, o que tem que ser feito, eles têm que ser muito claros e definidos logo no início. Tem que estar muito claro o que, que o cara quer. E eles têm que ser estáveis, eles não mudam. Porque se mudar, quebra o planejamento. A ideia é que seja de caminho de mão única, por isso que chama de cascata, né? Uma cachoeira de mão única. Na maioria dos projetos, se eu perguntar aqui para vocês, quem é que trabalha em projetos que nunca mudam? A resposta provavelmente vai ser ninguém. Nesse sentido, os modelos ágeis entraram, onde a palavra-chave, o que define um projeto num modelo ágil, não é mais previsibilidade, é adaptabilidade. O que, que isso quer dizer? Nada é permanente, exceto a mudança. Ou eu só tenho uma certeza quando eu começo meu projeto, que ele não vai ser igual quando termina. Ele vai mudar no meio do caminho. E se eu tenho certeza que ele vai mudar, não adianta de nada eu tentar gerir ele num formato que tem como premissa ele não mudar. Que é o que acontecia. Até antes do manifesto, ali nos anos 90, o pessoal geria projetos nesse formato aqui, modelo cascata. Só que TI é um troço. Eu falo de TI, mas não é só TI. Hoje é tudo, mas na época, TI era uma coisa tão, como é que eu posso dizer, volátil, era um negócio tão caótico que o pessoal ficava louco fazendo isso aqui. E aí entra até a tal da crise do software, que é uma coisa que é de estudo em engenharia, que mostra que nessa época aqui, 50% dos projetos de TI que começavam simplesmente não terminavam. E desses 50% que terminavam, 50% não atendia o que o usuário queria. Ou seja, na prática, só 25% do que a gente produzia era o que o cliente realmente queria, o que ele precisava. Por quê? Porque era definido uma coisa lá no início, vou ficar um ano sem te ver, e quando eu volto, tá aqui, toma. Ah, mas não era bem isso que eu queria. E aí começa. Agora, quando a gente trabalha com os modelos ágeis, eu só sei que ele vai mudar. Então não adianta eu pensar e planejar, tipo, um ano de trabalho, se dali 2 meses não vale mais nada. E esse povo se reuniu, um povo lá nos Estados Unidos, em Utah, eles, grandes pessoas, grandes coordenadores, gerentes de empresas de TI da época, se reuniram para, literalmente, chorar. Se reuniram lá para, meu, o que está acontecendo? Como é, vocês estão ainda passando por esse problema? O que, que vocês estão fazendo que dá certo? O que, que vocês estão fazendo que dá errado? O que, que a gente pode fazer para melhorar? E, nossa, e eles passaram alguns dias e não entraram em acordo nenhum. No último dia, eles conseguiram, tá, meu, vamos objetivar aqui. No que a gente acredita? E foi aí que nasceu o manifesto. E então foi um conjunto de valores e um conjunto de princípios. 4 grandes valores ou 4 grandes pilares e 12 princípios. E o que eles estão trabalhando? Meu, não importa como a gente vai fazer, mas desde que a gente respeite esses 4 princípios, esses 4 valores, e não abra mão desses 12 princípios aqui. Então, eu tenho 4 grandes valores que eu tenho que sempre respeitar e 12 princípios que eu não posso abrir mão. Nunca. E aí surgiu o Manifesto Ágil. E dali para frente, todas as metodologias que a gente diz como ágeis, elas são ágeis se respeitam isso, que é o manifesto. Para quem tiver interesse, o site do Manifesto Ágil, deixa eu pegar ele aqui para vocês, agilemanifesto.org, ETBR. Agilemanifesto.org. Deixa eu pedir para pegar a versão em português, só um minutinho. Ok. Estou colocando nesse exato momento, botando aqui no chat para quem tiver interesse. E está aqui o link do Manifesto Ágil, que é tudo isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Eu tenho aqui um desenho que eu acho legal, que é a matriz Stacy,
que ele ajuda um pouquinho também para a gente entender onde é que a gente aplica a metodologia ágil. Tá? Ah, basicamente, o que a gente tem aqui? Eu tenho pessoas e eu tenho um trabalho para fazer. Eu tenho um como que esse trabalho tem que ser feito e o que esse trabalho tem que ser feito. O que tem que ser feito aqui. Se todo mundo concorda sobre o que tem que ser feito e está muito claro sobre como tem que ser feito, dá para trabalhar com o modelo cascata, esse modelo simples aqui. Não é a realidade para praticamente ninguém aqui. Então, como a gente sempre tem dificuldades para saber ou como, eu sei o que o cara quer, mas não sei como fazer, ou eu sei o que ele quer, mas ainda não sei como fazer, a gente entra no que a gente chama de modelo de sistema complexo. E nesses modelos complexos é onde as metodologias ágeis atuam. Porque pensem comigo, me ajudem a pensar aqui. Eu não sei exatamente o que o cara quer. Eu sou bom tecnicamente, eu sou um programador, eu sei programar bem, eu sei fazer um sistema. Mas eu não sei exatamente o que o cara quer. Como é que eu posso fazer um projeto de um ano agora, antecipado, pensando em tudo? O cara não sabe o que ele quer. Ou o cara até sabe o que ele quer. Quem não conhece muito sou eu. A tecnologia ainda tá, é uma coisa nova, sei lá, é uma coisa do metaverso. É uma coisa lá do metaverso. O metaverso é um cara muito novo, eu ainda não sei o que que dá para fazer, o que que não dá. É um cenário complexo. Nesses cenários complexos, eu tenho que trabalhar em coisas que eu não fique um ano sem no escuro. Eu tenho que ficar mostrando pro cara o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, como é que tá ficando, se tem que ajustar, se não tem que ajustar. As coisas vão mudar. Lembrem, eu tenho a certeza que a coisa vai mudar. Só para garantir, todo mundo está conseguindo me ouvir e ver? Apareceu uma mensagenzinha aqui. Tá sim, normalmente, Eduardo. Ok, muito obrigado. Então vamos lá. Nesse cenário, existe o manifesto ágil. E aquilo que eu falei, que foi aqueles grandes gerentes, diretores, pessoas que trabalhavam com desenvolvimento na época, lá em 2001, e eles fizeram isso aqui. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. Na época eles falavam de software. Hoje o manifesto se aplica em praticamente tudo. Fazendo o software nós mesmos e ajudando outros a fazerem. Ou seja, a gente quer melhorar para a gente, porque a gente está ferrado, e a gente quer compartilhar isso com os outros. E nesse ponto a gente resolveu valorizar, a gente está acreditando que. E aí aqui tem os quatro grandes princípios, os quatro grandes pilares, ou os quatro grandes valores. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. E aqui, o que isso aqui está dizendo? Eu tenho um time que desenvolve software, esse time é composto por pessoas. E essas pessoas têm que interagir, têm que conversar, têm que trocar ideias, eles têm que saber que o outro existe. São pessoas que estão ali. Então, as pessoas e essas trocas entre elas é mais importante que eu ter aquele processo desenhado, aquele organograma cheio de frescura, dizendo, daqui tu vai para cá, que daqui tu vai para lá, que daqui tu volta para cá e pode ir para lá, pode não ir. Ou um software, uma ferramenta, uma planilha maluca. Não que ter processos e ferramentas não seja importante. É importante. Mas eu primeiro tenho que ter pessoas e interações. Esse é o ponto. Software em funcionamento. Na época, software. Hoje, a gente já pode pensar em produto, independente se é software. Isso aqui pode ser usado na construção civil, pode ser usado para organizar um casamento. Então, software em funcionamento, produto em funcionamento, é mais importante que documentação abrangente. E aqui tem uma falácia, tá? Aqui tem um problema que muita gente da TI, eu tenho meio mal intencionado, eles pegam isso aqui e deturpam para dizer que no método ágil eu não preciso documentar. Isso é mentira. O que está sendo dito aqui é que tu tem que focar na entrega. Cara, tu entrega o produto, tu entrega o software e a documentação que tu vai colocar para produzir esse software tem que ser aquela que é necessária, aquela que é a documentação útil. O que eles são contra é tu fazer aqueles documentos que vão ficar numa gaveta e ninguém nunca vai ler.
Então, sempre que eles produzem um documento, eles vêm. Para que esse documento serve? Ele é útil? Ou é só para bonito? Só para bonito? Então não faz. Não é necessário. É isso que esse cara está dizendo. Então, não é que eu não documento. Eu não faço a documentação desnecessária. Eu não sei se alguém aqui é da área de TI, o ML. Tem alguns diagramas da UML que são muito importantes. Mas será que para todo produto, todo sistema produto precisa fazer os 13 diagramas? Pode ser que não. Pode ser que para algum momento aqui, para esse ponto aqui, eu não preciso de um diagrama de sequência. Então, poxa, se não precisa, não faz. Colaboração com o meu cliente, ou seja, ter o cliente do meu lado colaborando comigo, é mais importante que eu ficar negociando contrato com o cara. Que eu tenho que ficar lá batendo cláusula. E aí, quando dá um probleminha lá e o cliente precisa fazer uma mudança, eu vou para o contrato, vou para o jurídico, e aí o tempo passou. Sei lá, iniciou a pandemia, o cara estava planejando uma coisa, agora mudou todo o planejamento dele. Não, não vamos não. Nós vamos organizar essa festa. Ó, essa festa de casamento está marcada. Está no contrato. Eu não vou mudar. Mas, cara, pandemia não pode mais, tem que ficar tudo, tem que fazer uma coisa diferente. Não me interessa, tá no contrato. Poxa, tu faz um trabalho com esse cara uma vez só. A ideia aqui é, se eu trago o cara pro meu lado e, enfim, eu trabalho com ele, é mais importante que eu negociar contrato. Não que contratos não sejam importantes, mas eu ter o cliente comigo é mais. E o último valor que a gente tem aqui, responder às mudanças, mais importante que eu ter aqueles planos de gestão de mudanças, todo rebuscado, com comitês e não sei o quê. Não que não seja importante eu ter um plano para cuidar, para pensar nas mudanças, mas mais do que eu ter esse plano para seguir, eu tenho, aconteceu alguma coisa, eu tenho que me adaptar, eu tenho que mudar rápido, eu tenho que responder rápido essa mudança. Ou seja, mesmo havendo valores naquilo que está à direita, ou seja, mesmo que a gente saiba, a gente concorda, tem valor, processo de ferramentas, documentação abrangente, negociar contratos e seguir planos. A gente considera importante. Mas a gente considera mais importante indivíduos e interações, software em funcionamento, colaboração com o cliente e responder a mudança. E faz sentido. Se a gente for parar para pensar hoje, isso aqui não precisa valer só para software, vale para qualquer coisa. Certo? Então, esses aqui são os 4 pilares do manifesto e que sustentam todas as metodologias ágeis. Sustenta o Kanban, sustenta o XP, sustenta o Scrum, sustenta o Safe, o LESS, todos esses métodos ágeis que tem por aí, tem que respeitar esses 4 grandes pilares. Além disso, existem 12 princípios. E agora vamos lá. Se eu digo que uma pessoa é uma pessoa de princípios, o que é um princípio? Princípio é alguma coisa que eu não abro mão. Eu não posso abrir mão. É contra os meus princípios. E se tem algo que acontece que é contra os meus princípios, eu não faço. Ou eu saio dali, ou eu me afasto, ou eu não trabalho naquela empresa. É nesse sentido. Então, aqui o que a gente está dizendo? Para trabalhar com software usando metodologias ágeis, existem 12 princípios que não se pode abrir mão. E aí vocês vão ver que não é toda empresa que consegue atingir esses 12 ainda, principalmente aqui no Brasil, tá? O primeiro deles, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega contínua adiantada de software com valor agregado. Aqui, mais uma vez, sempre que eu falar software, entenda que isso aqui era 2001. Hoje, onde está escrito software, você pode entender como produto, serviço, aquilo que a gente está entregando. Então, o que eles estão dizendo aqui? Cara, a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente. Ponto. Só que satisfazer o cliente não é o cliente sempre ter razão. Não é isso. Satisfazer o cliente é a gente entregar coisas para ele de forma contínua e que ele veja que tem valor. É isso. Então, eu tenho que conseguir. E o que é valor para o cliente?
eu tenho que conhecer o meu cliente, saber quais são as dores dele, saber o que é mais importante para ele naquele momento. Eu tenho que saber isso. E aí a minha maior prioridade tem que ser entregar continuamente coisas para o meu cliente que tenham um grande valor para ele. Isso é importante. Valor aqui não é valor para mim, não é valor para o meu time, não é valor para minha empresa, é valor para o meu cliente, que é diferente. O que tem valor para o time não necessariamente tem valor para o cliente. Aqui é só para o cliente que eu estou falando. Esse é o primeiro item o primeiro princípio. Tu tem que satisfazer o teu cliente através de entrega de valor. Ponto. Tudo tem que ser em cima disso. O segundo, aceitar mudanças de requisitos. Diferente do que eu falei lá atrás no modelo tradicional que diz que os requisitos não mudam. Aqui, olha, é o segundo princípio. Aceitar as mudanças, mesmo no fim. Mesmo quando estou terminando, eu tenho que aceitar. Hum, Processos ágeis se adequam à mudança para que esse cliente possa tirar vantagem. Sei lá, entrou um player novo no mercado, ou eu estava me planejando entregar um negócio para daqui a um mês, e agora o meu concorrente lançou um negócio muito parecido com o meu. Dá um jeito, vamos cortar alguma coisa e mandar isso aí agora para a rua, porque se eu esperar, o tempo passa, a banda passou. Ahn, Respondendo aqui, Eduardo, no chat, seria a prioridade que o cliente possui naquele determinado tempo. Não necessariamente não é bem uma prioridade, mas é uma necessidade. Então seria, pensa numa dor, sabe? Aquilo que eu estou fazendo, tipo, eu tenho um trabalho lá e eu tenho um trabalho que eu sofro muito. Eu fico, sei lá, uma planilha Excel sacana lá, que eu perco 2 horas do meu dia atualizando aquela planilha para poder começar a trabalhar. Poxa, e eu tenho uma etapa do meu projeto que é fazer uma coisa que automatiza o trabalho daquela planilha. A pessoa ia ganhar 2 horas por dia ali. Poxa, aquilo ali tem um valor grande para o meu cliente. Quem sabe aquilo ali eu priorizo para ser um dos primeiros. Um exemplo. Então a gente tem que olhar para o meu cliente e ver quais são as necessidades dele, quais são as dores dele, e pegar as maiores dores e tentar atacar o mais rápido possível. Acaba sendo prioritário, só que muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Então aquele papo de que o cliente sempre tem razão, mas o cliente às vezes não sabe o que ele quer, como é que eu posso dizer? Lembrem, eu estou num mundo complexo. Muitas vezes o que não está claro. Um tempo atrás virou moda os aplicativos tipo Deliver, o iFood. Eu quero um tipo iFood. E aí o cara começa a montar as coisas e vê que não é bem assim. Então, isso aqui é um item que a gente tem que cuidar. O terceiro deles, entregar frequentemente software produto funcionando de poucas semanas a poucos meses, de preferência na menor escala. O que isso aqui quer dizer? Não dá mais para eu ficar 6 meses, um ano. O cara veio aqui, faz a entrevista comigo, levanta todos os requisitos, tudo tem que ser feito. Daqui a um ano eu volto. Não dá mais para fazer assim. O que isso aqui está dizendo é: eu tenho que entregar coisas funcionando o mais rápido possível. No caso, por exemplo, aqui na empresa, a gente trabalha com ciclos de 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, eu entrego alguma coisa. Não é o sistema inteiro, eu não vou entregar tudo em 2 semanas, mas eu vou entregando aos pouquinhos, a cada 2 semanas, alguma coisa está sendo entregue. E aí, se eu vejo que tem que ajustar alguma coisa, porque afinal mudanças acontecem, se tipo, nada do que eu entreguei serviu, eu perdi 2 semanas. Eu não perdi um ano. Ou se aquilo que eu estou desenhando não vai servir para frente, eu estou planejando 2 semanas para frente só. Eu não estou planejando um ano para frente. 2 semanas, quatro, depende, mas enfim. O que aqui eu te está dizendo é que a gente tem que entregar sempre em ciclo curto, de pouco em pouco tempo. Não espera muito para entregar. Ah, mas a entrega que eu estou fazendo não é tão grande. Não tem problema. Porque se tu está focando no valor, tu está focando naquilo que o cliente tem mais dor, as primeiras coisas que tu vai entregar já vai brilhar o olho do cara. O quarto princípio, as pessoas de negócio, as pessoas para quem eu estou desenvolvendo esse meu projeto, esse meu sistema, esse meu produto, enfim, elas têm que, e junto com os desenvolvedores, a equipe que vai fazer, eles têm que trabalhar junto. Preferencialmente até no mesmo time, igual, junto, um lado do outro.
aqui onde eu trabalho, por exemplo, tem um time. Agora com a pandemia ficou um pouco mais difícil, mas antes eu tenho um time de desenvolvimento e os caras de negócio estão duas mesas para a esquerda, sabe? Se eu precisar falar com o cara, eu levanto e vou ali falar com ele. Hoje, ok, se eu precisar falar com o cara, eu vou no Gather, enfim, eu vou em algum lugar e falo com o cara, mas o que eu estou tentando dizer aqui é que o cliente tem que estar perto, porque lembrem, colaboração com o cliente mais que negociar com contrato. O cara tem que estar perto de mim. Ah, construir projeto em torno de indivíduos motivados, dando a eles ambiente e suporte necessário e confiando neles para fazer o trabalho. Aqui é muito a ideia de motivação. Como é que eu motivo um time? Cara, aqui é uma pergunta difícil. A gente está com 80 pessoas aqui online. Se eu perguntar para cada um de vocês o que, que te motiva, eu vou ter, sei lá, umas 70 respostas diferentes aqui. Uns o que motiva é dinheiro, uns o que motiva é alegria, uns o que motiva é eu ter que estar num ambiente bacana, outros o que motiva é trabalhar de casa, uns o que motiva é poder trabalhar com o doguinho do lado. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer os meus times, saber o que, que motiva esse time. E em termos de produção, em termos de produto, em termos de software, em termos de desenvolvimento, uma outra questão que pode ajudar no sentido de motivar um time é esse time estar se sentindo em ambiente seguro, ter suporte. E o que, que eu chamo de ambiente seguro? É um ambiente que, se o cara encontrou um problema, ele sente seguro para falar. E não aquela coisa, eu não vou falar nada, que se eu falar, os caras ali vão ficar bravos comigo, que eu pode perder o emprego. Alguns devem trabalhar em empresas nesse sentido, que tu vê um negócio errado e tu não fala por medo de tu apontar isso aí e ter algum gerente que é o dono daquele negócio que vai ficar brabo e acaba de perder o teu emprego. Isso não é um ambiente seguro. Então, a ideia é a gente, ambiente seguro, motivar uma pessoa por meio de ambiente seguro é fazer com que essa pessoa se sinta tranquila para poder desenvolver o trabalho dele, dar e receber feedback. E além disso, claro, fora isso, eu tenho que conhecer o que mais motiva esse time. Ah, quando vê, eu tenho um time que o que motiva é desafio. Então, se eu ficar dando para esse time tarefas que são corriqueiras, em um mês eu perdi o time. Eu tenho que dar umas coisas mais desafiantes. Outros times é o contrário. Então, tu tem que saber, tu tem que conhecer o teu time. Mas porque fazendo isso, eu motivo a galera, mas a gente tem que saber que atender 100%, motivar todo mundo é utopia. Então a gente tem que chegar num consenso, a gente tem que chegar no como é que a gente consegue tornar um ambiente ok, um ambiente bacana. Aí eu gosto muito da ideia do o cara tem que se sentir num ambiente seguro. O sexto princípio, o método, olha só que bacana, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações, ou seja, a melhor forma que eu tenho de transmitir uma informação entre uma equipe é por meio de uma conversa face a face, tete a tete. Sabe aquela coisa que tu tá falando com um cara por Skype, Teams, Google Meet, não importa. Tu tá falando com um cara e o cara tá lá de cima. E tu tá escrevendo e o cara não entende. Ah, quer saber? Fecha a tampa do note, tu vai lá do lado do cara. Ô meu, o que eu tô explicando é isso, assim, assim, assado. Ah, é isso. O que eles estão dizendo aqui é que uma conversa olho no olho ou de frente, num time próximo, é muito mais efetivo que ficar mandando e-mail, ficar com 200 mil páginas de documentação. De novo, não é que não seja importante documentar, mas algumas vezes uma conversa olho no olho junto com um quadro onde tu rabisca, faz os desenhos lá, já é o suficiente. 7. Ô, Eduardo, tem Oi. como você aumentar um pouquinho Tem a sim, tem sim, tem apresentação? sim, tem sim. Melhorou? Perfeito, agora eu consigo enxergar. Ok. Vocês podem me interromper de novo, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô aqui falando, mas vocês. Gostei, finalmente. Muito obrigado, Bia. Foi a Bia, né, que falou. É, foi eu. Isso aí, show. Então, aqui, o sétimo princípio: software funcionando, mais uma vez, produto funcionando, software funcionando, serviço funcionando, é a medida primária do progresso. Não adianta eu entregar, tem que estar funcionando. Não adianta.
Eu prometi que ia te entregar esse apartamento pintado até sábado. Aí tu entrega e tu vê aquela pintura cachorra, sabe? Que tu viu que o cara começou hoje de manhã para entregar e ficou tudo matado. Eu não sei se matado é um termo que vocês aí escutam. Já deve ter notado no meu primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, que eu sou gaúcho, um sotaque forte. Então, mas se eu falar alguma gíria que alguém não entenda, por favor, a gente está aqui para a tecla SAP e a gente atualiza. Mas é aquela coisa, não adianta eu entregar por entregar. Eu entregar de uma forma mal feita. Aqui o que a gente está dizendo é, eu tenho que entregar o troço funcionando. E não pode ter tanto problema assim. É, é a medida primária para eu medir progresso, para eu medir avanço das coisas, eu tenho que olhar para coisas que estão funcionando. Lembrando, software funcionando é um dos meus grandes pilares. Oitavo, os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Isso aqui é uma coisa que. Os 12 princípios são importantes. Esse aqui é um que eu foco muito quando eu vou dar esse treinamento para gerências. Os gerentes, os diretores, a equipe que coordena a galera. Esse aqui, para mim, é um dos princípios que eu mais bato o pé com eles. Processo ágil promove desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores, usuários têm que ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Ritmo. Eu tenho que ter um ritmo, eu tenho que ter cadência, mas sustentável. O que que te chama de sustentável? Cara, se o time trabalha 8 horas por dia, é 8 horas por dia. Não é o cara entrar na empresa às 8h30 da noite e sair todo dia meia-noite. É fazer hora extra que nem um louco, é trabalhar fim de semana que nem um louco para conseguir cumprir o prazo. Nós trabalhamos com TI. Eventualmente acontece. Sei lá, um produto vai entrar no ar semana que vem. Eventualmente pode acontecer de eu ter que fazer uma hora extra, corrigir alguma coisa no fim de semana, porque esse cara vai entrar. Mas isso tem que ser exceção. Se isso for a regra, a chance que eu tenho de perder esse time em um mês é gigante. Burnout, começa a gerar esgotamento na galera. Então a gente tem que pensar que a gente tem que manter um ritmo constante, ou seja, não pode parar de chegar coisa, fluxo contínuo, os times não podem ficar ociosos, mas também não pode ficar super ocupados. Isso é difícil, tá? Porque se eu boto pouco, o time fica parado, ficar parado eu também desmotivo. Eu tive um dev uma vez no início, numa empresa lá, que, enfim, ele foi contratado, eu acho até que ele não devia ter sido contratado, porque a gente não tinha demanda para ele. A gente tinha uma demanda para o cara, sei lá, trabalhar 2, 3 horas por dia. E aí contrataram o cara para 8 horas. Então, pensem, o cara ficava mais da metade do dia olhando pro nada, sem ter o que fazer. O cara foi embora. Então, eu não posso ficar num ritmo que seja tão pouco, que os caras fiquem parados. Eventualmente, tu terminar um pouquinho mais cedo e dar uma descansada, boa, de boa, show de bola, todo mundo quer. Mas não pode ser sempre, que senão vai desmotivar. E também não pode ser uma loucura de os caras, em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalhar todo dia 10 horas. É isso, tá? Então, aqui eu gosto de falar muito esse negócio para gerência, porque eu digo, se vocês que quiserem meter trabalho nos caras, ok, mas se prepare para um turnover ridículo. Vocês vão ter que ficar repondo a equipe o tempo inteiro. E para quem trabalha com TI, o mercado não tá tão fácil de repor assim. Bom, o nono item. Eu tô um pouquinho rapidinho, até porque daqui a pouquinho já tem que passar a bola, tá? Então, contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Aqui vai muito na questão de fazer bem feito. É diferente do 7, tá? O 7 é fazer sem erros, é fazer sem bugs, é fazer a coisa certinha. Aqui é construir bem feito. De modo que se eu tiver que dar manutenção, se eu tiver que fazer algum ajuste, coisa parecida, ele está bem feito de um modo que eu sofro menos para fazer.
Ah, sei lá, eu tenho um negócio que eu tenho que. Ele roda, ele aparece em 15 lugares. E em vez de dar Ctrl+C, Ctrl+V 15 vezes, a gente coloca num lugar só e os outros 14 lugares pegam dali. Que daí, se eu tiver que atualizar, atualizo aqui e atualizo em todos. Não, Ctrl+C, Ctrl+V. Ok, daí, cara, a lei de Murphy, tu vai arrumar em 13, 14, vai faltar um. E aquele um é justamente o primeiro que o teu cliente vai acessar. Então aqui a gente está tentando dizer que eu tenho que trabalhar com as coisas pensando que elas têm que ser bem feitas. 10. Esse aqui, para mim, sabe o meme do enfim a hipocrisia? Porque o valor que prega simplicidade é o menos simples de entender. É o mais complexo de entender. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Vai pro inferno quem escreveu isso aqui. Podia ter posto de uma forma mais fácil de entender. O que isso aqui está tentando dizer? A ideia do menos é mais. Eu, eu não tenho que. Se o cara me pediu uma caixa de texto com botão, é uma caixa de texto com botão. Eu não tenho que entregar com um GIF de fundo tocando uma carena e. Não. A ideia aqui é eu tenho que ter o mínimo de esforço. Eu tenho, mas não no sentido de vagabundagem, é o sentido de eu tenho que fazer o mínimo possível já para entregar valor logo. Então, por exemplo, o site mais acessado do mundo é uma caixa de texto que o cara escreve um negócio e faz busca. Que coisa mais simples que isso? Então, isso aqui é isso que a gente está trabalhando. E também a ideia do reuso, de reutilizar o máximo as coisas. Então, eu tenho que fazer as coisas simples, simples, não é simplório. Eu tenho que fazer as coisas de uma forma simples, de modo que eu não fique inventando muita frescura. Eu tenho que pensar naquilo que realmente importa naquele momento e entregar aquilo que realmente importa. Se o que realmente importa é ter que fazer um design totalmente psicodélico, ok, é o que importa. Mas se dá para simplificar, faz simples. É menos complexo de dar manutenção depois. É isso que esse cara está dizendo. Viu? Eu tive que fazer explicar uma tese para botar o termo que era para falar sobre simplicidade. O 11º, as melhores arquiteturas, já entro nesse detalhe aí. Eu parei um pouquinho que eu vi que a Sabrina escreveu um negocinho aqui. Já volto aqui. As melhores arquiteturas e requisitos e design aqui é projeto, tá? Não é design tela, é design arquitetura, projeto. Emergem de times auto-organizáveis. O que isso aqui está dizendo? Não tem que ter um super-homem. Não tem que ter, cara, aquele cara ali, Deus no céu, é aquele ali que vai montar toda a arquitetura e a gente só vai obedecer. Aqui estão dizendo que as melhores arquiteturas, os melhores projetos emergem de times que se organizam sozinhos, sabe? Que os times tem uma pessoa boa, tem uma pessoa boa, mas esse time colabora junto. Não é uma coisa que tem um cara que manda, o resto obedece. É fazer uma coisa como time. Deixa eu ler aqui o chat. De todos os princípios, este 10º, que de simplicidade, é o que eu tenho mais dificuldade. Sou muito detalhista. Preciso sempre me atentar para não enfeitar o conteúdo. Isso aí é uma coisa que pode se tornar um problema. Porque eu ser detalhista, ok, e eu vou atender exatamente aquilo que foi pedido. Perfeito. O problema aqui não é o ser detalhista nesse sentido, é o detalhista de, mas dá para botar mais uma coisinha. Mas cabe mais uma coisinha aqui. Cara, dá pra botar um glitter aqui. E aí aquela coisinha que tu botou causa um bug, dá um problema aqui, dá um problema lá. E era um troço que nem precisava estar lá. Mas agora que tá, gerou um problema, porque eu vou ter que fazer esse negócio para tudo quanto é canto. Então, isso é o ponto que vale a pena o cara prestar atenção. Depois, até, não hoje, uma das próximas aulas, eu vou deixar alguns artigos para vocês. E tem um artigo que fala exatamente sobre isso. Que eu tenho que me preocupar em fazer aquilo que precisa ser feito. E não encher o cara de coisas que ele não vai usar. Eu vou dar um exemplo. E eu juro que eu tô acabando, tá, Eduardo? Juro.
E eu vi que eu acho que tu levantou a mão e já te dou a palavra dele. Fica tranquilo, pode terminar esse raciocínio. Ok. Ah, o Word. Todo mundo aqui conhece o Word. Quantas funcionalidades tem o Word? Se tu abrir ele lá e ver as coisas que tem para fazer, os íconezinhos, os botõezinhos, quantos tem? Centenas, talvez. Quantos a gente usa? Negrito, itálico, sublinhado, trocar fonte, alinhamento, talvez quebra, botar uma figura, talvez, tabela, uma meia dúzia. E então, poxa, foca nisso. Começa fazendo esses caras que são os mais, entre aspas, importantes, e é o que precisa ser feito, e depois tu vê se tem mais alguma coisa que tu tem que adicionar, sabe? Ah, mas eu vou entregar um editor de texto sem fontes capitulares? Quem é que usa fontes capitulares, meu Deus? Ah, mas é bonito, bonito pra quem? Captar a ideia? Eduarda, quer fazer pergunta antes de eu ir pro último ou eu termino esse último? Não pode finalizar esse último, fica tranquilo. Show. Tranquilo eu tô tranquilo, eu cheguei a tempo, saí de Porto Alegre, cheguei aqui faltando um minuto pra começar, deu certo, tô tranquilo. Dá tudo Ó, certo. e o último item que pra mim é o mais legal deles, tá? Para mim, por causa da minha profissão. Em intervalos regulares, ou seja, de tempos em tempos, que realmente acontecem, regulares, a equipe tem que refletir sobre como se tornar mais eficaz. E então refina e ajusta o seu comportamento de acordo. No meu caso aqui na empresa, a gente faz a cada 2 semanas. A cada 2 semanas, o meu time se reúne e o que que nós temos de bom e que a gente pode melhorar ainda mais, explorar, ou que forças a gente tem que a gente pode explorar para entregar mais rápido, uma qualidade melhor, com um jeito que o cliente consiga olhar com outros olhos. Então, como é que a gente pode maximizar o que é bom? O que que nós temos que não tá bom? E aí, que não tá bom, que a gente tem que arrumar? Ou o que não tá bom, a gente tem que parar de fazer. Aqui, inclusive, analisando a documentação. Olhar aqueles documentos, que tipo de documento, que tipo de diagrama a gente faz que ninguém usa pra porcaria nenhuma. Então, para. É o momento da retrospectiva, que a gente vai falar um pouco daqui uma ou duas aulas, não tenho certeza. Que é um dos ritos importantes. Que é importante num time ágil, independente de Scrum, XP, Kanban, enfim, eu tenho que praticar melhoria contínua. Eu tenho que ter momentos onde o time olha para dentro de casa e vê no que a gente pode melhorar, o que a gente está fazendo de bom e que tem que fazer melhor ainda, o que nós estamos fazendo de ruim que a gente tem que arrumar ou parar de fazer. E às vezes não precisa ser muita coisa, tá? Já teve time uma vez que o que a gente fez foi, era na época do presencial, suporte para os pés. Que coisa mais boba. Mas porque ergonomia, as pessoas estavam ficando cansadas, estavam dando um pouco de dor lá, e aí a gente fez uma coisa que propiciava mais conforto. As pessoas trabalhavam melhor. Um outro exemplo, sei lá, ah, não aceitar mais coisas do que a gente consegue fazer. É o básico, mas tem gente que não faz. Tem gente, o time começa os dias assim, ó, aceito tudo. É o luva de pedreiro, receba, sabe? O cara recebe tudo. E aí depois que se vire. Complicado. Então, é isso aqui. Tinha um colega que levantou a mão, e eu agora olhei aqui, a mão não estava levantada. É o Lucas que levantou a Ah, mão. Eduardo, sou eu que levantei a mão. Esse 12º princípio, ele correlaciona um pouco com o SWOT também, né? Então, como que a gente pode Sim, avaliar todos os pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças externas também, né? sim, Como um uma todo. fofa, isso aí. Exato. Cara, assim, quando eu pego times novos, existem alguns momentos, tá? Eu tenho times novos, eu faço um evento chamado Team Building, construção de time. E aí, eu tenho várias, tá? Uma delas que eu faço é uma análise SWOT do time.
Eu chego para o meu time, o que que nós temos de forças, o que que nós temos de fraquezas, o que que nós temos de ameaças e o que que nós temos de oportunidades. Justamente para saber, aquilo que te é bom e aquilo que a gente tem de oportunidade, se der o acaso ainda de uma oportunidade ser em cima de algo que a gente é bom, cara, vamos trabalhar. Eu conheço a ti mesmo, né? Então a gente trabalha isso. É uma das atividades, é uma coisa da administração. Análise SWOT, a análise fofa. Hum, Mega aplicado. Aqui também, para quem vem da administração, rodar um PDCA, melhoria contínua, Kaizen, é isso aqui. O item 12, Lean, aquela coisa toda, tá aqui. E aí, povo, isso é o que prega o manifesto. Então, repare, o manifesto ele não é complexo. É 12 princípios que a gente não pode abrir mão e 4 grandes pilares. Em cima disso aqui, todas as metodologias ágeis trabalham. Por isso que a gente acha legal começar falando disso. Porque não adianta, eu vou começar falando de Kanban, vou começar falando de Scrum, começar falando de Less. Ok, mas qual é a origem? Quem é que sustenta isso? Quem sustenta qualquer método ágil são esses 4 pilarzinhos aqui, esses 4 valores, valor ou pilar, tanto faz, esses 4 valores e esses 12 princípios. No momento que algum desses caras aqui não é respeitado, a gente começa a ter problema. E com isso eu encerro esse primeiro capítulo aqui, que diz respeito a o manifesto ágil e os princípios os fundamentais, a história da agilidade, vamos botar assim. Eduardo, eu vou abrir aqui o nosso chat para dúvidas, para perguntas. Quem se sentir à vontade de ligar o microfone para perguntar, pode ficar à vontade, tá? Mais alguém? Sabrina, vai lá, Dali. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Sobre o comentário que eu fiz do item 10 mesmo, eu tenho muita dificuldade na simplicidade. Eu tenho o costume eu quero mostrar tudo, porque eu acho que em algum momento vai ser necessário. Aí eu queria saber se você tem alguma dica quanto a isso, para melhorar essa parte, para tentar simplificar mais as Tá. coisas. Primeiro, disciplina. É importante. E aí, eu não sei se vai ser comigo, tá? Mas tem um estudo que a gente faz, que é parecido com Pareto, para quem vem da administração, que é também uma regra de 80-20, que 20% das funcionalidades impactam 80% do valor que o cliente vê do teu produto. Então, não adianta, tu não tem que focar em tudo, tu tem que procurar esses 20%. E aí é pesquisa, é conversar com as pessoas, é ter o usuário perto. E, mais uma vez, não é ser simplório. É estudar o teu cliente, é ter técnicas, design thinking, enfim, tem várias técnicas para tu poder gastar essa tua energia naquilo que realmente importa. E vai por mim, vai ter trabalho pra caramba. Por mais que eu não estou dizendo que tem que fazer pouca coisa. O que eu estou dizendo aqui é a gente tem que olhar para a dor do cliente e atuar nela. Então, com isso aí, tu vai conseguir fazer. E a dica que eu dou é, disciplina, porque tu vai ter que começar, quando tu começar a fazer as coisas, e tu vê, mas dá pra botar mais uma coisinha. Não, é disciplina. Vai ter que olhar, cara, não, não. Isso aqui foi pedido? Não foi pedido, então não bota. Ah, mas eu acho que é importante ter. Se tu acha que é importante ter, tem um papel aqui no Scrum que é o Product Owner. A gente conversa com ele, dizendo: olha, eu achei tal coisa aqui que eu acho que pode ser importante. Tu, como responsável pelo produto, o que que tu acha? Que esse cara é um cara que tem a visão do cliente, né? E ele vai te dizer: ok, concordo, vai, ou eu acho que não, porque dali a pouco a gente pensa que é importante, mas não é. Para alguém, fonte capitular no Word é importante. Pode ter certeza. Uh, mas a maioria não é. Então, o meu cliente faz uso de fonte capitular? Não. Então, final da lista de prioridades.
E aí a Sabrina foca em outra coisa. Porque, de novo, trabalho que não falta. A gente vai ver que é um produto infinito. Então, atendi a dor, passa para o próximo. Atendi a dor, passa para o próximo. A primeira que eu atendi a dor, o cliente viu que não era bem aquilo. Vou lá e ajusto. Passa para o próximo. E assim a gente vai indo. É menos é mais, tá? Não tem uma regra de ouro, mas a gente tem que se policiar. Eu também me policio muito. Às vezes o cara começa, mas tá tão bonitinho isso aqui, mas é útil? Não, é só para confundir? É, então tira. E a gente consegue, tá? É só uma questão de costume. Respondi a tua lei. Respondeu bastante. Eu me identifiquei em algumas coisas de questão. Eu faço muitos relatórios para apresentações, então acontece. Meu cliente é meu superior, então Uhum. acontece que ele pega bastante no meu pé nessa questão de eu colocar coisas que realmente não são necessárias. Então, o que você me falou nessa questão de disciplina e ter esse controle vai ser bem útil. Te É, agradeço bastante. E vou pesquisar mais sobre Pareto, que faz um tempinho que eu estudei, então e preciso relembrar. eu aprendi na dor, numa disciplina de banco de dados, que uma professora me pediu uma consulta errada, que tinha que ela dar 10 colunas. E aí, tipo, tinha uma coluna que era, sei lá, valor unitário e outra coluna era quantidade. E eu, tem valor unitário e quantidade, bota uma nova coluna aqui que é total parcial, que eu multipliquei um pelo outro e botei ali, faz todo sentido. A- Faz. Aí, tipo, a prova valia 10, eu tirei 9,9. Deu, por que disso? Eu não pedi essa coluna. Uhum. Eu fiquei louco, mas ela não pediu. Isso aqui que tá aqui não me interessa. Não tem valor para mim. Então, não faz. É essa pegada. O que tem valor para ti? O que mais te importa? É isso, isso, isso. Então, esses três que são os que mais te importam são os mais da esquerda do relatório, por exemplo. Que são aqueles que são os primeiros que primeiro bate o olho. Esses outros aqui é importante, mas pode bota um pouquinho mais pro lado do relatório, porque geralmente os primeiros caras são os que a gente mais enxerga, né? E esses caras aqui, te precisa? Não. Corta. Vamos economizar. Se vai imprimir depois, as árvores agradecem. É um eucaliptus a menos que a gente precisou cortar, né? Então, eu brinco nesse sentido, mas o menos é mais. Até fica mais fácil de ler. Mais alguma? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta pra gente encerrar? Tu. Bom, acho que deu, né? O É, próximo assunto que depois a gente vai trabalhar é gestão de projetos tradicional versus ágil. Eu acabei até já falando um pouco sobre isso, né? Então eu vou mergulhar um pouquinho mais, que daí na próximo encontro, né? E talvez eu já antecipe alguma coisinha de vantagens de metodologia ágil, tá? Então, porque eu já misturei alguma coisa. Depois eu converso com a Eduardo e com outro colega ali, que talvez a gente faça um ajustezinho que eu acabei falando, eu antecipei algumas coisinhas aqui. não, fechou, combinado. Eduardo, mais uma vez a gente queria te agradecer por esse bate-papo, foi muito bacana. Eu acredito que para muitos hoje foi o primeiro contato aí com a metodologia ágil, com o que você passou, mas eu acredito assim que como você explicou foi de forma bem clara e de fácil entendimento para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigada e a gente aguarda você semana que vem no nosso próximo bate-papo. Isso aí, gente. Então, semana que vem eu retorno falando um pouquinho sobre as diferenças dos métodos, mas eu já vou antecipar um pouquinho. Eu já vi que não precisa ser tão demorado algumas coisas ali a próxima aula 2 e 3, cabe na 2 tranquilo, e a 3 a gente puxa algumas coisinhas. Vai dar para fazer uma coisa bem bacana. Então tá, gente. Quer que eu fique aqui para ver as avaliações? Eu tô liberado, Eduardo. Tá liberado, a gente vai passar um questionário para eles responderem. Então tá Mas bom, gente. muito obrigada, viu? Boa noite. Isso aí. Semana que vem estamos aí, gurizada. Pessoal, a gente vai realizar o questionário no mesmo esqueminha que a gente